Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal sobre prompts jurídicos e hoje o assunto é direito imobiliário. Os doutores vão acompanhar eu criando um assistente do princípio até o fim em poucos minutos e também vou passar algumas dicas aí importantes para os doutores que estão iniciando aí nessa jornada de utilização da IA, enfim, que ainda tem muita dúvida. Fica até o final desse vídeo, que vai fazer todo o sentido e os doutores vão entender o poder dessa ferramenta aqui, legal? E para os doutores que ainda não me conhecem, meu nome é Rodrigo Anselmo e há 2 anos eu atuo prestando aí mentoria para escritórios de advocacia implementarem o ChatGPT de uma maneira segura, prática e rápida dentro do seu escritório. E aí, vamos direto ao assunto aqui, que eu gosto muito desse assunto, o assunto de prompts, de personalização, porque esse é o segredo para os autores não terem respostas erradas, não fazerem retrabalho dentro da IA, terem realmente um assistente, um estagiário, 24 horas trabalhando para os doutores. Doutores, assim quando os advogados entram na mentoria, né, eu já forneço os assistentes prontos, para o advogado simplesmente implementar ali, ensino como ele instala esses assistentes e começa a usar. Esse é o primeiro passo que eu acredito que o advogado tem que saber, garantir a LGPD, ter algumas boas práticas e já começar a implementar. Então, assim que ele entra, é só ele acionar aqui esse advogado de direito imobiliário e os doutores vão notar que ele é um advogado imobiliário um pouco mais geral. Ele vai atender aqui na parte de elaboração e revisão de contratos, rescisão e distrato contratual, e tem todo aí uma lógica para a gente poder utilizar, mas já é uma IA personalizada. Então, se eu perguntar para ela aqui, no que você pode me ajudar? Ele vai me dar aqui um perfil do que ele pode me ajudar dentro do direito imobiliário. Posso ajudar em todas as etapas da prática jurídica imobiliária, com foco técnico e estratégico. A seguir, detalhe as principais formas como posso atuar como seu assistente jurídico. Porque tem um prompt, os doutores vão aí ver eu fazendo agora, mas basicamente ele vai atuar de uma maneira mais aberta, de uma maneira sem um nicho específico, sem uma tese específica, e o que nós vamos criar agora, ele vai ser bem especialista em uma área. Quanto mais os doutores aprenderem a personalizar o ChatGPT para uma área que os doutores atuam, independente da área, o exemplo aqui é imobiliário, mas poderia ser qualquer área do direito, qualquer área aí da justiça brasileira, não teria diferença nenhuma. Porque o que a gente vai fazer aqui é dar uma orientação clara para a IA seguir um passo a passo em todas as respostas. Vai ficar mais claro daqui a pouco, mas só para os doutores entenderem. Então, esse assistente, ele foi personalizado, vamos dizer assim, para essas tarefas aqui, para essas finalidades, né? Então, disputa locatícias e condominiais, mas mostra que ele, percebe que ele está bem aberto, vamos dizer assim? E aí o desafio aqui, que inclusive eu vou disponibilizar esse assistente lá para mentoria, lá para os meus mentorados utilizarem, é a gente criar algo mais específico. Para eu poder ter ideias, enfim, para eu poder fazer algo muito, muito específico, eu pensei em vir no Google, vim aqui no Google, né, e perguntei para o Google, maiores demandas judiciais para advogados imobiliários em 2025. Aqui, doutores, eu já estou falando de uma coisa profunda de uma maneira prática. Disse anteriormente que quanto mais específico eu for, melhor. Legal? Então ele me respondeu aqui, ó, as maiores demandas judiciais para advogados imobiliários em 2025 incluem disputas contratuais, especialmente rescisão de extratos, isso aqui é uma área boa, né? Ó, questões envolvendo direito do consumidor, né, dentro do imobiliário, litígios decorrentes de pendências legais ocultas em imóveis e desafios ligados à ocupação. E aqui ele me deu alguns tópicos legais, ó, rescisão e distrato contratual, direito do consumidor imobiliário, pendências legais e riscos ocultos, ocupação e invasão ilegal, impacto de tecnologia na digitalização, né, agora os cartórios, tudo isso está ficando cada vez mais digitalizado, questões ambientais. Então, que eu quero trazer os doutores à consciência. Os doutores podem ter um advogado geral, funciona muito bem, mas aqui eu quero tratar do advogado que vai trabalhar um nicho desse específico, vamos supor, e os doutores vão entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer agora. Então eu vou escolher aqui pode ser direito do consumidor imobiliário, rescisão e distrato. Legal? Nós vamos copiar apenas isso daqui, ó.
e eu vou deixar ele copiado aqui, eu não preciso nem ler, porque isso aqui ele já vai me dar tudo que eu preciso para criar esse prompt, para criar a inteligência desse assistente. Legal. Todos os assistentes, doutores, têm por trás um prompt. Esse é o tema aqui do vídeo. Um prompt que ele é focado para dar uma personalidade para a IA. Esse aqui tem o imobiliário um pouco mais aberto, e agora a gente vai criar esse texto, criar essa ordem, para ele ficar bem específico em quê? No distrato imobiliário. Para fazer isso, eu desenvolvi uma ferramenta que todos os meus mentorados também têm acesso, que é o Máquina de Prompts Jurídicos 3.0. Eu fiz um vídeo mais aprofundado sobre essa ferramenta aqui, vou deixar aqui abaixo na descrição. Os doutores podem depois dar uma olhada, que eu falo só sobre ela, mostro uns exemplos. E aqui, quando o advogado colocar em começar, ele vai pegar e vai dizer apenas isso aqui. Doutor, explique abaixo a sua demanda ou anexe um documento para que eu possa te ajudar na criação de um prompt robusto para o seu ADVBot. Os doutores não precisam de vários prompts, não precisam de vários assistentes. Os doutores precisam dar um viés para IA. E essa ferramenta aqui é que vai fazer isso para a gente agora. Qual será a área do direito principal que o assistente jurídico deverá atuar? Caso queira, descreva também um contexto específico, o tipo de ação, foco do escritório, tipo de cliente atendido. Assim poderei montar um modelo completo e personalizado conforme suas necessidades. Eu vou copiar aquilo que a gente pegou ali no Google, que são as informações mais ou menos que ele está pedindo em cima, né? E vou mandar para ele aqui, eu vou apertar o Enter e os doutores vão ver a mágica acontecer. Doutores, não vou me aprofundar aqui em todos os tópicos para o vídeo não ficar muito grande, mas os doutores têm que entender que um viés para uma inteligência artificial, aqui nós estamos usando o ChatGPT, tem aí no mercado o Google Gemini, tem aí outras IAs que os advogados usam, é fundamental. Só que os doutores não precisam fazer isso repetidamente. Colocar vários prompts, ter prompts espalhados, um prompt para poder fazer petição inicial, um prompt para poder analisar um contrato, um prompt. Isso foi lá em 2023. Eu sei disso e dou esse toque porque a internet está lotada de vídeo desse jeito. O que a gente vai fazer aqui agora, nos últimos minutinhos desse vídeo, é simplesmente dar um viés e ele vai responder todas as vezes para fazer qualquer coisa dentro dessa área que a gente especificou. Então, o trabalho do advogado é pensar, eu atendo mais esse tipo de cliente. Para mim seria legal ter um assistente nesse sentido aqui. E aqui, o Máquina de Prompt Jurídico já fez o trabalho duro, que é montar o prompt na estrutura perfeita para a IA poder entender o que a gente vai pedir dentro do assistente. Então é muito importante que a gente tenha uma personalidade. Isso aqui é aula de prompt, eu não gosto de ser técnico, dar uma personalidade aí para o ChatGPT, para as inteligências artificiais. Então, a partir de agora, esse assistente que a gente vai agora instalar, ele vai agir sempre como advogado com 20 anos de experiência e acadêmica, prática e acadêmica em direito contratual imobiliário. Não foi isso que a gente pediu? Com especialização em demandas que envolvem a rescisão unilateral de contratos de compra e venda de imóveis na planta. Sua trajetória é marcada pela atuação estratégica em ações judiciais envolvendo distrato contratual. Foi isso aqui que a gente pediu, ó. Rescisão de contrato, que a gente pegou no Google. Eu poderia ter pego qualquer uma lá e criar, inclusive, um assistente para cada área daquela ali, tranquilo. Em 5 minutos, os doutores criam. Demandas que envolvem rescisão unilateral de contratos, de compra e venda e tal. Sua trajetória, né? A trajetória do assistente. Isso serve para o ChatGPT sempre ficar ligado na hora de dar a resposta. É marcada pela atuação estratégica em ações judiciais envolvendo distrato contratual, revisão de cláusulas abusivas e defesa dos direitos do consumidor no âmbito imobiliário, representando tanto compradores quanto incorporadoras. Isso aqui a gente dá para otimizar e eu vou fazer aqui no finalzinho, os doutores vão ver. Eu quero que ele trabalhe para a gente só do lado dos compradores. Mas vamos lá que os doutores vão ver como é simples eu já direcionar ele para um lado, né, do litígio, conforme o caso. Com profundo domínio da legislação contratual, direito do consumidor, normas da incorporação imobiliária e jurisprudência atualizada do STJ, o ADVBot oferece suporte jurídico preciso e fundamentado. Adote sempre uma linguagem técnica, formal e objetiva, sempre focado no melhor entendimento jurídico. Aqui nós o quê? Vamos dar para ele o caminho, para ele ficar
esperto na hora de dar a resposta. Isso evita citações erradas, isso evita retrabalho na hora de fazer a peça, ele consegue analisar qualquer documento com mais precisão, porque ele vai estar enviesado para buscar a resposta. Ele vai agir sempre dessa forma. Um contexto, outro tópico importante de prompt. A IA ela tem que entender por quem e para que ela está sendo usada. Então a DVBot vai auxiliar o quê? Um advogado especialista em direito contratual imobiliário, desenvolvendo principalmente peças processuais complexas, revisão técnica de provas e documentos processuais, estratégias administrativas e judiciais para rescisão contratuais de imóveis na planta, que foi isso aqui, ó, que nós simplesmente copiamos e demos essa orientação para ele. E aqui outras, né, outras tarefas e e outros trabalhos que fazem parte do dia a dia, né? Análise técnica de um contrato de compra e venda, atualização doutrinária e jurisprudencial, planejamento de conciliação, mediação ou arbitragem imobiliária. Então os doutores não precisam ter uma IA para cada coisa, uma IA para fazer. Não. Sigam esse passo a passo aqui, tenham isso em mente e criem um prompt que seja estruturado dessa forma aqui. Uma personalidade, dê o contexto, se os doutores quiserem fazer sozinhos, obviamente, destaque as habilidades que quer que ele tenha. Então, o ADVBot irá ajudar o advogado em tarefas destacando essas habilidades. Elaboração de iniciais, redigir recursos judiciais, formular mandatos de segurança, estruturar contestações eficazes, por aí vai. Analisar e validar contratos de promessa de compra e venda, isso é muito legal, né? Coloca o contrato aqui, ele analisa. Corrigir e revisar cálculos de devolução de valores pagos, propor teses de reparações repetitivas e de repercussão geral. O menu, eu vou mostrar para os doutores no final, então vamos pular, porque ele é irrelevante agora. Então aqui eu quero que ele fique estrategicamente posicionado em algumas leis específicas, leis aplicáveis, precedentes e súmulas, doutrinadores relevantes. Por quê? Porque dentro da internet e da memória do ChatGPT, ele tem esses textos da Maria Helena Diniz, do Nelson, do Pablo e por aí vai. E todo esse texto aqui, logicamente, é personalizável. Os doutores podem colocar suas referências, os precedentes e súmulas que quer que ele siga mais para ele poder citar de uma maneira correta, as leis aplicáveis que quer que ele fique esperto na hora de responder. E exemplos. As IAs trabalham muito bem com exemplos. Então, eu ensino muito isso dentro da mentoria, que é dê exemplos daquilo que você quer. Entregue para a IA aquilo que você quer de volta. E ela vai, com certeza, te responder muito melhor e evitar muito retrabalho. Então, aqui ele selecionou algumas coisas que eu acredito que seja do dia a dia ali, né? Elaborar uma petição inicial para ação de rescisão contratual, com devolução integral das parcelas pagas, porque isso aqui vai ser usado em todos os clientes que entrarem dentro do escritório que precisarem dessa demanda jurídica. A gente vai ter muito mais assertividade nas respostas. Mas como eu disse anteriormente, eu queria mudar, que eu quero ele mais focado para a ideia do consumidor final, né? Eu vou só colocar aqui, ó, vamos atender os consumidores finais e não as empresas ou incorporadora. Olha o que ele vai fazer, ele já vai reformular o prompt e vai me dar aqui abaixo, considerando a sua orientação de que o foco do ADVBot Direito Contratual Imobiliário será na defesa dos consumidores finais, ou seja, compradores de imóvel na planta, ajustei o prompt conforme solicitado e aqui. Então agora, o que ele mudou? Ele vai estar mais focado aqui na parte dos consumidores finais, com profundo domínio na legislação protetiva do consumidor, normas contratuais e jurisprudência. Era isso que eu queria. Mais foco ainda na tarefa para que o advogado consiga atender ainda melhor apenas essa parte. Ele deve ter mudado alguma coisa aqui, mais puxada para o consumidor, mas vamos adiante. Aqui é o contexto, novamente, né, as habilidades, já reescreveu o prompt todo, e aqui ele já está deixando o menu tudo otimizado para defender os consumidores. Eu quero lembrar aqui de novo, o exemplo está sendo advogado imobiliário nesse segmento, mas poderia ter que ser qualquer segmento do direito imobiliário, como qualquer segmento do direito brasileiro. Não existe tarefa, algo que o ChatGPT não consiga fazer dentro do direito brasileiro. A gente vai ter que dar o viés para a IA.
Lembre sempre disso. Mandado de segurança, vamos ver daqui a pouco. Aqui, a lei, claro, né? Ele já puxou pro CDC, né? Tal, aqui, o Código de Defesa Civil, a Lei Incorporadora Imobiliária, legal. Bacana. Volto a repetir aqui para a gente adiantar. Tudo isso aqui pode ser otimizado. Posso vir aqui colocar documentos para poder dar exemplos para ela daquilo que eu faço. Eu ensino tudo isso mais aprofundado dentro da mentoria, mas vamos colocar ele para trabalhar, né? Isso aqui é importante. Aprovei o prompt, doutor. Pô, legal, Rodrigo, gostei. Isso aqui ficou legal. Qual é o próximo passo da gente criar um assistente? Basta a gente vir aqui, ó, copiar daqui, né? Porque isso aqui é só um texto estruturado. E até aqui embaixo, né? Que vai até os exemplos. Legal. Igualzinho a gente copia um texto na internet. Eu vim aqui, copiei, venho aqui e eu quero o quê? Eu quero que na hora que eu for atender um cliente desse, eu não tenha que repetir dezenas de vezes para o ChatGPT que ele tem que agir dessa forma, seguir essas leis e ter tudo isso guardado com ele. O assistente que os doutores veem nada mais é que um lugarzinho que a gente salva esse texto, essa estrutura de texto focada para dar um viés. Eu venho aqui, ó, em explorar, venho aqui em criar, venho aqui, ó, e eu tenho esse local aqui que a gente vai fazer super rapidinho. Aqui os doutores vão ver, ó, o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. É o texto que a gente precisava. Essa estrutura aqui eu desenvolvi durante os últimos 2 anos e é a estrutura mais simples e prática para os advogados poderem já criar os próprios prompts, entender como funciona e, claro, depois se aprofundar no uso, tem outras coisas, mas isso aqui, essa direção, ela é fundamental. E tá pronto, doutores. Agora o que a gente vai fazer aqui é muito simples. A gente vai dar para ele aqui, ó, um nomezinho. Eu gosto de colocar aqui, ó. Aqui. Vou chamar ele de... Vamos ver aqui, ó. Aqui. Vamos botar distrato imobiliário? Judiciais de distrato imobiliário, que é o foco dele. Eu só vou copiar aqui para ser mais rápido. E vamos chamar ele de distrato imobiliário. Pronto. Já é um nome legal para a gente não perder ele de vista. Então, todos os meus clientes agora, né? Os clientes do escritório que tiverem esse problema, serão atendidos por esse assistente. O texto está aqui. Eu gosto de colocar o botãozinho aqui, o quebra-gelo, para a gente poder só apertar o começar. A descrição dele eu poderia colocar especialista, né? Especialista. Isso aqui é tudo personalizável. Especialista em distrato imobiliário, por exemplo. Ó. Nota que ele vai ficando pronto aqui do ladinho. Vamos colocar aqui. Aqui eu posso colocar o logotipo do escritório, a minha foto, enfim. Aqui embaixo, doutores, vem uma parte muito bacana que é arquivos adicionais de referência para esse GPT. Aqui eu sugiro sempre que os advogados da mentoria coloquem os seus modelos de peça, por exemplo, algum tipo de doutrina, normativa, o que eles quiserem que seja pertinente ao atendimento de clientes nessa área aqui do distrato imobiliário. Nota que a gente tem uma estratégia aqui por trás, para que o ChatGPT possa se referenciar também nesses documentos. Isso faz com que ele já tenha uma base fechada para poder ler e evita muitos erros e adianta muito o trabalho no dia a dia. A ideia, doutores, é que os doutores tenham mais agilidade no dia a dia do trabalho. Não fiquem focados em toda a teoria da IA. A ideia é, ela economiza tempo? Legal, tá valendo. Essa é a ideia. E aqui a gente consegue economizar muito tempo. Aqui eu posso permitir que ele busque na web, né? Legal. Aqui é uma lousa que é um editor, posso deixar assim, legal. Aqui eu escolho o modelo, vamos colocar o modelo 4 aqui para dar o exemplo. E é isso, doutores, está pronto. Vou esperar ali ele atualizar. Venho aqui em criar. Posso compartilhar isso apenas comigo. Posso compartilhar isso com toda a equipe, se for o caso, se os doutores trabalharem com outras pessoas. E está prontinho aqui. Vou salvar para os doutores verem. Aí, como eu demonstrei lá no começo, aquele nosso advogado imobiliário era um pouco mais geral. Vou esperar ele salvar aqui. Salvou. GPT publicado. Então, a partir de agora, eu posso editar isso depois, claro, posso deixar mais personalizado, posso testar ele aqui. É fenomenal. Então, esse aqui foi criado por mim. O nome dele é Distrato Imobiliário. E agora, quando eu apertar o botão começar, ele já apresenta para nós o que? Sou o ADVBot Direito Contratual Imobiliário, seu assistente jurídico especializado em demandas de
de extrato promovidas por consumidores, que foi a ideia que a gente copiou aqui. Poderia ter um direito do consumidor imobiliário, um para pendências legais e riscos ocultos, um só para analisar contratos, um só para atender do condomínios, um só para atender problemas com loteadora, um só para qualquer coisa. Então, independente da área que os doutores atuam, dentro de qualquer nicho imobiliário, ou do direito brasileiro, ele consegue atender. Mas vamos embora, vamos ver aqui alguma coisa aqui que ficou. O nosso menu, doutores, só para a gente já ir para o encerramento do vídeo, é a ideia que eu tive de montar para os doutores algo mais prático e fácil, que é já ter aqui ó, tudo na mão para poder iniciar algum tipo de tarefa. Então ele já está pronto para fazer uma petição para distrato de imóvel na planta pelo consumidor, recurso contra a decisão que limita a devolução de valores ao consumidor, documentos e cálculos, cálculo de valores a serem devolvidos, isso aqui é muito bom, estratégias de pareceres, orientação sobre cláusulas abusivas em contratos imobiliários. Seleciono aqui o 8, coloco aqui o contrato, e peço para ele, analisa para mim e me devolva as cláusulas que você considera abusiva. Claro que o advogado vai conferir, obviamente, mas imagine quantos contratos eu consigo analisar, tendo a IA, lendo os contratos para mim, me apontando os erros e eu apenas conferindo. Essa é a ideia. A ideia é que os doutores ganhem tempo. Estratégia para ajuizamento em massa de ações de extratos por compradores lesados. E agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá para o nosso querido advogado imobiliário. Como você pode me ajudar? Note que ele já vai dar aqui, ó, totalmente dentro, oferecendo apoio estratégico analítico em distratos imobiliários promovidos por consumidores, que foi o viés que a gente deu. Aquele nosso textão que eu criei lá, os 5 pontos, personalidade, contexto, habilidades, doutrinadores, exemplos e o menu, ele está ali dentro. A partir desse momento eu tenho o controle total das respostas e posso otimizar, enfim, mas tudo que eu pedir aqui, ó, ele vai me obedecer de uma maneira muito mais prática, rápida e ajuda demais no dia a dia dos advogados. Análise técnicas e probatórias, ó, análise de contrato, aquilo que a gente viu no menu, né? Estratégias e fundamento legal, tudo isso focado para essa área do direito. Essa, doutora, é a ideia principal da mentoria ADVBot Pro, que os doutores consigam implementar o ChatGPT de uma maneira segura, prática, rápida e principalmente tendo um suporte direto de uma pessoa que está nessa área aí faz 2 anos. Eu tenho tranquilidade de afirmar que se os doutores experimentarem o ChatGPT por 1 mês, nunca mais vão ficar sem essa ferramenta e eu estou aqui para ajudar. Por isso que eu faço o convite sempre em todos os vídeos. Abaixo aqui tem o link. Tem o meu site com 2 links. Entre para o meu grupo VIP, onde eu dou aulas gratuitas todas as terças-feiras e coloco lá materiais de apoio para os doutores não ficarem de fora desse mundo da IA, de uma maneira prática, rápida, sem juridiquês, sem nada, para os doutores entenderem como implementar isso e ganhar tempo aí agora em 2025, 2026. E convido, obviamente, os doutores a conhecerem a mentoria DVBot Pro, que lá eu consigo dar o suporte, os doutores vão ter aulas gravadas que vão explicar tudo isso que eu fiz aqui, acesso a uma máquina de prompt jurídico, acesso a mais de 30 assistentes em todas as áreas do direito, acesso a outros cursos relacionados à IA, e eu deixo aqui esse convite e agradeço os doutores que ficaram até aqui, me coloco aqui à disposição para o que os doutores precisarem, e é isso, doutores. Utilizem a IA de uma maneira inteligente. Se quiserem o meu apoio aí e o meu suporte, contem comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço aí.